Olá, a gente está de volta com Tirando de Letra e hoje eu trago para essa conversa uma pessoa do coração. E é do coração antigo, porque Cristiane Sobral está no nosso imaginário há muito tempo. E acho que você demorou muito para vir aqui. Bem-vinda. Que bom, um prazer estar aqui no tempo, né? No tempo das coisas. No tempo das coisas. Um prazer. Você escreve também sobre o tempo, né? Você escreve sobre tudo. Só que eu vou voltar com você numa reminiscência e eu queria resgatar aquele momento em que a literatura entra na sua vida. Se foi provocado por alguém ou se você mesma foi se provocando. Sim. Vamos começar assim. Minha mãe era professora, então essa coisa da leitura, meu pai também leitor ávido de jornais, assim. E eu sempre querendo agradar muito meu pai, comecei a decorar, pedia para meu pai ler, e aí lê de novo, aí decorava o texto da matéria e colocava o jornal e fingia que estava lendo. Olha, papai, estou lendo, né? A minha mãe disse que, nossa, que dó dessa menina, olha só, ela fica se esforçando. Vou alfabetizar, vamos alfabetizar, vamos ver se dá conta. E aí, 3 aninhos por aí, minha mãe brincou de querer me ensinar as primeiras letras. E foi a brincadeira mais fantástica que eu pude experimentar. E, para surpresa da minha mãe, eu não quis parar com aquilo, eu queria que ela me ensinasse cada vez mais. E foi aí que entrou, assim, o meu brinquedo mais precioso, meu companheiro mais próximo, né? Que é o livro, a palavra, a leitura, multiplicidade de sentido, o afeto, né? Tudo que vem por meio da palavra, desse verbo, né? Que vira carne, que transforma nossas vidas. Né, muito poderoso, muito poderosa. muito Você poderoso. sempre escreveu para si? Você sempre guardou? Você se lembra do primeiro momento em que você pegou um papel, um lápis e saiu uma coisa autoral sua? Eu lembro que com 7 anos minha mãe faleceu. E aí foi um momento assim, muito triste para mim, que eu me tornei uma criança muito introspectiva, né? E eu sempre gostei muito de planta. Minha mãe tinha um jardim muito bonito. Então eu lembro de um dia, não sei que momento assim, mas que eu estava sentada no jardim e eu, nessa época, passei a conversar muito com as plantas, que eu achava que até hoje acho que elas eram muitas vezes mais simpáticas que as pessoas. Então ali foi onde eu comecei a rasurar as minhas primeiras letras, né? Conversando naquele mundo verde, assim, que parecia abstrato, mas essa coisa surrealista também me acompanha até hoje. E teu caminho é interessante, que você tem esse amor com a palavra, mas você também vai para o caminho das artes cênicas. Por que quando você foi consolidar o seu estudo, você escolheu esse caminho? Eu tinha na minha cabeça coisas que eu queria fazer na vida. Atuar, ser professora e escrever livros. Tinha essas coisas planejadas para mim, sabe? De futuro. Nunca pensei em uma outra coisa. E as coisas pareciam conectadas, porque como eu não tenho ninguém na família do teatro e também demorei muito para ir ao teatro, o meu contato com o teatro se deu através da dramaturgia. Então, como que eu descobri o que era o teatro? Lendo peças teatrais. E então, essa literatura que era a literatura dramática, foi a abertura de caminhos para essa outra literatura, né? A literatura brasileira, a literatura universal e a perspectiva de professor nesse contexto de passar a palavra, né? De comunicar para o outro aquilo que fazia tanto sentido para mim, que me completava, né? Já que essa perda de mamãe foi uma perda que até hoje não tem lugar, né? Assim, Acho que nunca se são os resolve vazios também, que a gente né? precisa aprender a conviver, né? Mas a literatura me trouxe muito aconchego, né? Muito me acompanhou nesse processo de me reconstruir sem mamãe física, né? Então, E você se tornou uma mãe literária também, porque você escolheu uma temática muito ampla, né? Essa sim. coisa da mulher, da mãe, do ser humano mesmo, da percepção do outro, da coisa da adoção. Quando você toca nesses pontos, de onde vem? Ou vem tudo junto, vem tudo misturado? Porque nos teus livros você não tem uma abordagem só, né? É muito multi-eulíricos ali, tem muitas crises, muitos sujeitos que você cria na tua escrita. Vem da onde? Tem uma frase que eu gosto muito que é: a literatura e o teatro como representação estética da experiência humana. Então, representação estética da experiência humana. Dentro dessa perspectiva, Shakespeare também
trabalhava muito, se você lê as peças de Shakespeare, você vai ver que ele é um autor que fala sobre tudo, né? Que suas peças abordam os temas mais variados. E o que move a escolha desses temas? O desejo de tocar alguém, né? O desejo de conectar com o leitor. E eu imaginei, na minha visão feminista, não tinha expectativa muito de casar e ter filhos, né? Mas um dia, com essas coisas de profecia, alguém me disse assim, você vai ter tantos filhos que as tendas da sua casa vão se alargar para receber. E na época eu fiquei meio assim, falei, tá bom, tudo bem, né? E aí, quando eu vejo a multiplicação dos livros, dos leitores e tal, eu entendo, assim, do que essa pessoa estava falando, né? Nesse sentido de receber as pessoas. Para mim, a literatura é uma oportunidade de estar próximo das pessoas, né? E eu era uma criança muito introspectiva que observava e ouvia. Isso me permitiu fazer uma recolha muito grande de experiências, né? Para materializar. O leitor, o escritor precisa ser observador, precisa ser leitor em primeiro lugar. Montando esse fichário no seu ideário. Um repertório. E você vê essas coisas acontecerem na tua poesia, a demanda, elas te demandam. Demanda demais. Aquela coisa de se acordar de madrugada e falar, nossa, o texto veio na minha cabeça, assim, eu vou precisar sentar e pelo menos dar um norte, depois eu volto para dormir. Senão aquela coisa vai ficar martelando na minha cabeça o tempo todo, sabe? É muito assim. E como eu leio muito, né, assim, leio muito. Teve um ano que eu falei, eu vou ler 365 peças de teatro, uma por dia. Eu fiz essa, em vez de jogar na loteria, eu fiz essa prova. Você se impôs, né, um ritmo. Sim, e dei conta, assim, sabe? E quando eu comecei minha carreira como atriz, isso foi muito legal, porque eu era selecionada para fazer um trabalho, e aí eles falavam, é o texto tal. E eu tinha essa possibilidade de conhecer muito texto, né, pelo fato de ter, embora não seja nada, né, 365, mas é uma referência. Quando você trabalha, você também se impõe um ritmo, assim, de escrita? Eu vou lançar um livro, então todo dia eu vou dedicar tanto tempo. Existe um método do seu trabalho? Exatamente. Existe. Eu sou muito matemática, né? Então, assim, durante um tempo que eu fazia muita caminhada, e aí eu estava planejando fazer o Terra Negra, eu fiquei pensando, bom, se eu dedicar tantos minutos por dia, eu vou conseguir, no mínimo, escrever um texto por dia. Isso significa que em tantos dias... Tal. Se eu considerar que talvez um dia eu escreva, outro não, então vou me dedicar ao dobro de tempo. Assim. Então, fazendo todas as contas matemáticas possíveis, né? E é a mesma coisa, assim, de que ir para a academia, porque às vezes você não está afim, mas você fala, eu tenho que ir, é um compromisso que eu fiz, né? Eu estou indo por causa da minha saúde e tal. Então, eu encaro isso como ofício. Então, eu falo, não, cara, eu vou ter que escrever, assim. Pode não ser a melhor malhação da semana, mas eu vou me dedicar para que esse processo mental não deixe de ser ativado, né? Que eu não deixe de utilizar o meu neurônio porque neurônio é isso, quanto mais você estimula, mais inteligente você fica, né? Dentro dessa perspectiva. Não tem uma inteligência como ponto de partida. Isso pode ter uma delícia, predisposição, né? mas... Quando você fala isso para os seus alunos, deve ser uma delícia ouvir um negócio desse, assim, é possível, né? Aí você descobre gente que achava que não sabia escrever e que também não gostava de ler, nesse processo, virando, né, um leitor que já tinha lá, mas que não tinha acessado ainda, e também um escritor. Né? Quiçá todos fossem escritores, porque a gente teria essa possibilidade de ter mais leitores, porque quem escreve, lê. Né? Então, isso pensando num projeto de país, né, falar, mas agora todo mundo vai ser escritor? Claro que não, né? Mas esse portal pode ser interessante para a gente pensar num país melhor, porque quem lê critica, né? Quem lê pensa. Desmitificar e perder o medo, né, Cris? Porque parece que a gente ergue um altar dessas coisas aí e fica inacessível, e ninguém pode, todo mundo pode. Agora, o que é que a gente tem que descobrir, né? Quem estiver disposto a dar mais, né? Que eu digo assim, todo mundo pode, mas para chegar ali você vai ter que estar disposto a sacrificar coisas suas, necessidades suas, né? Tem dia que para mim seria tão legal deitar e dormir, mas eu tenho aquele compromisso, né, de terminar um trabalho. Então eu preciso me exigir mais, preciso ler e falar, isso aqui é uma porcaria. Ter a humildade de se verificar nos próprios erros, né? E aí, não usar isso para falar, a minha carreira acabou porque eu escrevi uma coisa horrível, né? Não, escrevi uma coisa horrível, então vamos lá, vamos melhorar, né? Vamos melhorar, o que eu posso fazer para melhorar? Vamos conversar, vamos
né, sempre se solicitando esse caminhar, né? E agora eu vou tocar num tema que eu acho muito interessante, Cris, quando a gente se encontra por aí. A tua poesia é muito abrangente, você escreve sobre tudo, Sim. mas também te demanda um lugar de fala, que é o da mulher, negra, militante, falando desse lugar. E engraçado que a gente tocou nesse assunto, mas Não Vou Mais Lavar os Pratos não é um poema tão direcionado assim e acaba no subconsciente das pessoas como se você tivesse escrito para uma determinada função. Exato. Fala um pouco sobre isso. Isso é fantástico porque, sem falar do racismo, eu já estou trazendo em Não Vou Mais Lavar os Pratos um eu lírico que fala desse lugar de subalternização que as mulheres negras ocuparam e têm ocupado no espaço público do nosso país, né? Então, quando você imagina a pessoa que trabalha, a secretária do lar, ela, dentro do imaginário das pessoas, ela tem, de uma certa forma, uma cor, uma cara, um cabelo, né? E isso se forma por conta desse sistema estruturado que é o sistema racista. Né? Então, embora, e essa provocação também é intencional, eu não tenho a palavra negra em nenhum momento do poema. Mas eu mostro de que maneira, né, todos nós estamos impregnados por essa realidade. Porque o racismo não diz respeito aos negros, diz respeito a como o nosso país foi constituído, né, ao sistema escravocrata que vigorou durante tanto tempo, que tantas raízes ainda tem, né, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então não se trata de um racismo que um ou outro pratica, mas o que a sociedade como um todo faz para que algumas pessoas tenham ainda barreiras para o seu desenvolvimento em função de uma estrutura. Você tem até um poema curto, né, que é o da Inveja Branca, e você termina racista, né? Exatamente. É importante falar sobre essas coisas, desse lugar, ser essa mulher, mas você também abrange tudo, né? Tudo. Você quer tocar tudo. O que você ambiciona quando você publica o livro? Você pensa exatamente o quê, Cris? Você quer atingir um lugar? Ou o que você quer atingir? Eu faço a entrega, né? Então, um livro pronto, eu fiz a minha entrega. Precisa ter significado para mim. Eu preciso estar, né? Então, assim, um grande desafio a cada livro que eu estou publicando é: eu estou ou não estou nessa obra? Porque se eu não estiver, não vai funcionar para conversar com ninguém. Então é necessário uma nudez, sabe? Preciso ter a não vergonha de aparecer aí, para que as pessoas possam me ver e que possam também se sentir representadas e se reconhecer. E os universos temáticos eu proponho, mas a minha expectativa nem é que eles cheguem, porque eles podem chegar ou podem chegar outras coisas, né? De acordo com o ponto de vista de cada um, da forma como cada um vai ler o texto. Mas eu sei onde eu quero, é uma linha muito tênue. Quando você fala de autobiografia aqui, a gente está falando também de autoficção, a gente nunca sabe até que ponto é a crise e até que ponto você está querendo dizer alguma coisa usando... É como dizer, sempre seremos nós e nunca fomos, sabe assim? Pois é. Né? Nunca me coloquei nesses livros e também dizer, sempre me coloquei, as duas sentenças são verdadeiras. Né? Então, quando Fernando Pessoa diz que o poeta é o fingidor, essa mentira ela tem que ser muito real. Né? Quando você fala no cinema, gravando, né, ou na TV, gravando, então essa mentira, que é sobretudo mentira, ela precisa ter, porque existem vários parâmetros de verdade, né, vários parâmetros de realidade. Então a gente precisa brincar com esse limiar, né? Se leve muito a sério e ao mesmo tempo não leva a sério, porque senão você não vai conseguir encontrar esse ponto que é o ponto da criança, né? Que tem tanta inocência e ao mesmo tempo tem tanta complexidade, né? Quando se apresenta pra gente com uma sentença, com alguma coisa que te faz ficar pensando, caramba, né? As crianças são fantásticas. Poder, né? Essa coisa incrível. Não tem conhecimento nenhum e tem todo conhecimento, né? E você escolhe também o conto e a poesia, né? Por que o conto e a poesia? Como é que te serviu isso de instrumentário, assim, para o que você queria fazer? Eu ainda quero publicar teatro e romance, né? Que eu ainda não tive oportunidade de publicar. Mas sempre foram apostas minhas também. Então você tem? Tenho. Ainda não estão publicadas, mas peças de teatro eu tenho várias prontas e não tive oportunidade. Atenção, editoras, né? Eu estou recebendo convites porque tenho... um texto vai completar 20 anos ano que vem, que é o tempo que eu fiquei em cartaz, né, com um espetáculo chamado Uma Boneca no Lixo. E são gêneros que eu, Cristiane, me identifico, né? Eu sempre gostei muito de ler poesia, tenho os meus autores prediletos, que são muitos, e contos também, né? Lima Barreto, Machado de Assis,
É até ruim falar, porque a gente começa a excluir um monte de gente que a gente curte, né, nesses gêneros. E acho que são gêneros que conversam bastante com as pessoas, assim. Nunca me imaginei fazendo um livro de autoajuda, por exemplo. Eu acho que um bom livro é a melhor autoajuda, né, possível, assim. E você vem respaldada com nomes incríveis, né? Vou falar de Nicolas Berg, porque Nicolas Berg, vocês estão colados em todos os momentos. Agora a Rosália Diogo e Gina Vieira Pontes. Mulheres fantásticas. Estão levando você para a sala de aula, Isso. né? Então, a partir do momento que você começa a ser instrumento de educação, Cris, isso é muito poderoso, né? Eu passei tanto tempo sem conhecer o meu leitor, né? Sem que as pessoas soubessem quem eu era, o que eu estava escrevendo. E aí eu me sinto tão feliz de pensar que onde eu começo a multiplicar o meu trabalho? Aonde eu começo a multiplicar o meu trabalho? Nas escolas, né? Eu falo assim, é o tapete mais vermelho que poderiam estender para a minha literatura, né? Esse ambiente escolar, essa perspectiva de estar colando ali com o impacto que a educação pode causar. Eu como professora, né, porque educadora, na minha opinião, quem educa são os pais, né? Mas eu como professora, eu fico muito feliz assim, de ver que esse reconhecimento vem desse lugar, que é um lugar tão doído para a gente, né, que é brasileiro, quando a gente fala do que a gente gostaria que a educação fosse, né, e o que de fato ela tem sido. Embora Gina Vieira Ponte, Rosália Diogo sejam mulheres como tantas outras, né, e outros também, que estão fazendo a diferença no sistema educacional brasileiro, né. E os livros entraram esse ano em 15 escolas públicas, né, quase 500 livros foram comprados para distribuição nessas escolas, e eu já visitei, eu posso fazer uma conta assim, de mais de 1000 estudantes com que eu encontrei, e não cheguei nem na metade ainda das escolas que eu vou visitar, né, ao longo do projeto. Isso é muito mágico, né, Cris? Porque você entra em contato com quem te lê. Exatamente. E com aquele primeiro olhar de leitura. Então, como é que é essa entrada, esse choque entre você, a Cris que escreve, esse sujeito que você leva e esse leitor? A literatura mudou minha vida. Então, assim, eu estou falando de uma literatura que não é perfumaria, que não é o livro que fica na mesa de jantar ou que fica na mesa de centro para enfeitar. Estou falando de um livro que essa é a literatura que eu espero, assim, estar produzindo, tenho essa crença, né? Não é que ela vai transformar, porque quem transforma são as pessoas. Mas, assim, que você possa abrir um livro e se enxergar de uma outra forma. Então isso, quando a gente fala do bullying, do racismo, da pobreza, né, dos nossos estudantes que vão para a escola com fome, que não tem um chinelo para calçar, né, cujos pais não têm a perspectiva de poder passar tempo com os filhos, cujas mães trabalham em outras casas e não podem educar seus próprios filhos. Então estou falando assim de alguém que chega para acompanhar essa trajetória de vida, né, fala, olha, um livro tem a capacidade de te dizer que você não é feio. E isso dentro de um país que é o segundo no mundo que mais usa cosméticos para transformar o cabelo, a gente está falando de muita coisa, né? Um livro e aí a gente está falando de uma provocação sua. Sim. Só por hoje vou deixar o meu cabelo em paz. Exatamente. Que é um título danado, né? É, porque a gente vive, né? Nós mulheres, não que os homens não vivam, mas eu falo assim, gente, eu queria tanto nessa perspectiva do homem, né? Porque tem homens que dizem assim, eu entro debaixo do chuveiro, lavo minha cabeça com sabonete, né? Não estou preocupada. Então, que mulher que pode dizer isso, né? Quando a gente já desde pequenininha já tem aquela preocupação, ai, como é que tá o cabelo? Deixa eu prender, porque é menina, porque tem que, né? Então, essa perspectiva de deixar o cabelo em paz, considerando que você vai para uma entrevista de emprego, que você vai para uma festa, que você vai, né? E deixar o cabelo em paz, muitas vezes, é fazer uma progressiva, né, que tem produtos químicos que causam, inclusive, doenças que muitas pessoas nem sabem, né? Então, não é simplesmente a questão de alisar ou não alisar, que isso é uma opção estética de cada pessoa. Mas o que está por trás desse não reconhecimento, né, da sua... Tem gente que nunca viu o próprio cabelo, porque desde pequeno processa o cabelo quimicamente, então não teve nem essa oportunidade de dizer, será que eu estou afim de usar o meu próprio cabelo? Né? Ou, meu cabelo é ruim. De ser uma escolha. Sim, né? Mas não passou um tempo com ele para saber se, né, se podia ser um cabelo que te agrada ou não. Né? Então isso fala, e o cabelo é corpo, né?
Então, é além da estética, fala também, se você não está bem com o teu cabelo, será que você está bem contigo mesmo, né? Com a tua profissão? Leva a lugares mais profundos, isso, né? com os afetos, né? Ah, eu não estou bonita, ninguém vai me olhar porque eu estou com o meu cabelo assim, né? E é de dentro para fora, porque quando você se identifica e se sente bem, a gente percebe que as pessoas retornam isso aí também. Ah, você fica bem com esse tipo de cabelo, né? Porque também se achar que não fica, eu tô ótima assim, né? Com a minha própria escolha, não também. tem problema. Como é que a gente acha os teus livros? Agora, quem está assistindo o programa aqui quer comprar. Você tem a página no Facebook? Sim, tem página no Facebook, Cristiane Sobral Artista. Tem blog, cristianesobral.com.br. Não estamos em muitas livrarias, né? É um desejo meu poder estar em mais livrarias. Estamos na livraria do Chiquinho da UNB, também estamos na livraria da UNB, aqui na UNB, próximo ali do Banco do Brasil. E para todo o país nós enviamos os livros pelo correio. Então ainda é um trabalho de formiguinha, porque esse ponto de distribuição, né, eu tenho que escrever, distribuir, fazer, a gente ainda não tem esse amparo técnico, profissional, para poder fazer com que... Eu já vendi mais de 10 mil livros, assim, na minha conta, né? O que não é nada, pensando que muitas tiragens já saem com essa quantidade. Eu publico há 17 anos, mas quando eu penso que esses livros, a gestão de distribuição tem sido feita quase que totalmente por mim e por algumas pessoas próximas, num nicho que é familiar, é muito cansativo, né? Então fica assim o meu desejo de parcerias também com pessoas que queiram apoiar essa nossa iniciativa, né? Para que um desejo de estar nas escolas particulares também, que é um público que eu ainda não alcanço. Alargar, né? Alargar essas fronteiras aí para um Brasil continente, né? E que merece ler a Cris. Eu acho que é um privilégio você entrar em contato com essa escrita. Ela é um mulherão, sabe? E esse mulherão que reverbera em tantos caminhos, em tantas passagens, com tanta coisa para dizer, de vários lugares. Sim. Então, estou muito feliz por você ter vindo aqui hoje. Para mim é uma emoção muito grande conversar com você sempre. E você é uma presença de poder muito forte para mim. Se for de poder que transforma a partir do afeto, estou bem feliz. Então, e tem até um poema meu que diz, tente me amar, né? Que é o que eu digo para os leitores, né? Faça esse desafio, tentem me amar e consigam, né? Espero que vocês possam ir além dos estereótipos que pautam até mesmo uma cara que um escritor deveria ter, né? Ou uma escritora deveria ter. E desafio a experimentar uma outra perspectiva de título, de capa, de ponto de vista. Você acha que você vai me encontrar, mas na verdade você vai encontrar a si mesmo, né? Pronto. Então, esse Temos é o grande... mais nada para dizer. Esse Acho é que o eu grande posso encerrar ponto. o programa assim. Sim. Obrigada, Cris. Obrigada mesmo, um prazer. Tá aí, isso é um deleite para mim, um deleite para você. Até um próximo Tirando de Letra e vai atrás das coisas da Cris. Até já. Tchau.